de João. Que enfrentaram uma fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas. Boa noite, irmãos. Vamos chegando, vamos chegando. Glória nas mãos. É um exemplo pra mim. Ô, Cristiane Rocha. Boa noite, paz do Senhor. Oh, meu Deus. Eda, bem-vinda, paz do Senhor. Tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Eita glória! Como foram os primeiros Aqui é reformado e renovado. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja. Eita glória! É o céu na terra. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Outra glória! Mais um minutinho, nós vamos começar, irmãos. E o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a Vitória na mão. É um Exemplo pra mim, verdadeira lição. Glória a Deus. Pode preparar sua Bíblia e abrir na primeiro livro de Reis, da Maria José, Pai do Senhor, capítulo 20, capítulo 18, perdão, a partir do verso 20. Irmão Nelson, irmã Marlene, sejam bem-vindos. Eita glória, está avivado. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Nelson. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, a nossa palavra hoje, ela é uma palavra de encorajamento e uma palavra também de despertamento, porque às vezes nós estamos passando por situações que a gente não percebe e só vem perceber depois que já é tarde demais, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esgotamento espiritual também. Bom, capítulo 18, capítulo 18, a partir do verso de número 20, nós temos a conhecida história de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Eu nem vou ler o texto para os irmãos, porque vocês conhecem o texto. Eu vou narrar um pouco da história, né? E
O texto aqui fala para a gente a respeito do profeta que desafiou. Elias desafiou os profetas de Baal, foram para o monte, e lá no monte o Elias ele desafia que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Então você conhece a história, que fizeram lá o altar, reformaram o altar, botaram o holocausto por cima, colocaram água e tal, e os profetas de Baal começaram a clamar, o dia todo, nada acontecia, começaram a se navalhar todos, a se cortarem. Elias fez gozação com aquela situação, falou para eles gritar mais alto, talvez o Baal estava viajando, estava longe, e aí o Elias toma a atitude de agora, então, de ele clamar ao Senhor. Então ele reorganiza aquele altar e começa então a orar ao Deus de Israel. E você sabe o resultado: desce fogo do céu, queima o altar, queima as pedras e queima também e seca toda a água que está em volta do altar. Mas o que eu quero que você atente comigo é também no capítulo 19, nos 2 primeiros versículos aqui, olha. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou-se a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha vida, a minha alma, não sou melhor do que os meus pais. Queridos, nós temos essa história maravilhosa, né, com o profeta Elias, esse desafio que ele fez, né, com os profetas de Baal, e o êxito que ele teve com a resposta de Deus derramando fogo do céu e, de fato, provando que ele era o Deus único de Israel, desmascarando aqueles profetas, e não só isso, mas também como ele tirou a vida daqueles profetas, né, para que eles não fizessem mais dano àquela terra como eles estavam fazendo. Porém, depois desse feito, depois desse ato bonito de fé, esse ato extraordinário de desafio, de provar a fé, de mostrar para o povo que Deus, o Deus de Israel, era um Deus vivo, e era um Deus que respondia às orações deles, ele é ameaçado de morte, e ele não pensa duas vezes e foge de Jezabel. E diz a palavra do Senhor que ele senta debaixo de um zimbro e ali ele pede a morte. Ele pede para Deus matar. Bom, isso é interessante porque quando uma pessoa chega a pedir a morte, é porque ele está cansado, é porque ele está frustrado, é porque ele está desanimado, é porque ele está vivendo alguma dificuldade na sua alma. E quando eu falo agora alma, eu não estou falando aqui agora não no conceito tanto psicológico, mas no sentido espiritual mesmo. Ele está sofrendo uma dificuldade na sua alma, ele está sofrendo latentemente uma dor que ele não consegue expressar. Então, com base, irmãos, nisso que nós lemos, é que eu quero falar com você a respeito deste assunto, né? Esgotamento espiritual, ou poderíamos colocar cansaço espiritual. Nós temos uma vida física, e na vida física nós cansamos, nós nos esgotamos. Por isso que Deus nos deu 24 horas e dividiu essa hora em dia e noite para que a gente pudesse ter a noite para dormir, para que em dormindo possamos recompor as nossas forças. Por isso que uma boa noite de sono ela é essencial à saúde das pessoas.
né? Quem dorme pouco, quem pouco dorme, com o passar do tempo a fatura chega, mas chega mesmo, né? Não tem como não chegar, porque a falta de sono ela é cumulativa. Você não recupera na outra noite. Perdeu, perdeu. Então, eu queria que você pensasse agora num dos momentos mais cansados que você já teve na sua vida. Que você estava fazendo um trabalho, que você estava fazendo uma mudança, que você estava fazendo alguma coisa que te deixou muito cansado. Eu tenho aqui na minha memória, uma vez que eu mudei para a cidade de Divino de Carangola, e eu trabalhei muito, porque foi um corre-corre, né? De colocar a mudança no caminhão, chegar lá na cidade 3 horas depois e tirar a mudança do caminhão e colocar a mudança para dentro e montar móveis e arrumar fogão e fazer. Era mais ou menos uma meia-noite, quase 1 hora. Eu não estava aguentando mais, eu comecei a chorar, literalmente chorar de cansaço. O meu corpo todo estava tremendo e eu já não aguentava fazer mais nada. Eu não tinha força para subir mais nenhum degrau da escada. E eu comecei a chorar de cansado. Então, não sei se você já viveu essa experiência de chorar e de cansaço, mas eu confesso aos irmãos que eu estava tão cansado que eu cheguei a chorar. Então, cansar faz parte de uma vida de trabalho, né? Quando você está trabalhando, você cansa. Mas o cansaço espiritual e o esgotamento espiritual, ele é igual ao esgotamento físico. A mesma coisa. É igual ao esgotamento emocional. Você já ouviu aquela frase que a pessoa diz assim: o fulano de tal, ele é o pé de boi da família. Não é verdade? Não tem aquela pessoa que é o pé de boi da família? Tudo é aquela pessoa? Tudo é aquela pessoa. Não importa o que aconteça, aquela pessoa é que está ali para fazer. Toda família tem o cidadão ou a cidadã que é pé de boi. Tudo escorre para aquela pessoa. Tem 10 filhos na casa, mas uma das pessoas, eles são aqueles que mais trabalham em prol dos demais, ou da mãe, ou do pai, porque é assim que acontece. Felizmente ou infelizmente é assim que acontece. Então, em todos os lugares existe o pé de boi, existe o severino, né? Sempre tem o severino. O severino é o quebra-galho, é aquele que é chamado para tudo. Na igreja tem, né? Aquela pessoa que é chamada para tudo. Então, esse ativismo que muitas vezes é posto sobre nós, ele verdadeiramente cansa. É um ativismo às vezes exagerado, e o ativismo ele não é saudável. Então muitas vezes nós somos pegos, sabe, por esse ativismo exacerbado, por esse corre-corre, por esse faz, que quando a gente assusta que não, a gente está entregue às moscas, a gente não está dando conta mais. Bom, se isso acontece assim na vida física, na vida espiritual e emocional acontece do mesmo jeito, não é diferente. Você tem fome na sua vida física? Tem. Você tem sede na vida física? Tem. Você tem fome espiritual? Tem. Você tem sede espiritual? Tem. Então, se tem fome e tem sede espiritual, também tem cansaço espiritual, também tem fadiga espiritual, também tem esgotamento espiritual. Mas como é que isso acontece? Como é que o esgotamento espiritual acontece? Olha, irmãos, o esgotamento espiritual, ele acontece e ele é visível quando nós começamos a perder o primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela foi repreendida pelo Senhor porque tinha deixado o primeiro amor. Olha, por que uma igreja deixa o primeiro amor? Por que uma pessoa deixa aquilo que é maravilhoso? O primeiro amor é maravilhoso, ele é acompanhado, misturado com paixão, sabe? É algo das entranhas, é visceral, é uma coisa maravilhosa. Porque
que uma igreja, e agora eu estou dizendo não só a igreja de Éfeso, mas eu e você, Igreja Batista Nacional do Paraíso, igrejas do Paraíso, seja lá qual for, igreja enquanto pessoas, não enquanto denominação. Mas por que que uma igreja perde o primeiro amor? Por que que pessoas se distanciam do Evangelho? Por que que pessoas deixam de congregar? Muitas vezes porque a pessoa está esgotada, espiritualmente falando. Porque, irmãos, nós viemos de uma época em que o bom crente é aquele crente que ia na igreja de segunda a segunda. E assim foi por um bom tempo, né? Nossas igrejas tinham culto todo dia e todo dia tinha os pés de boi. E geralmente os pés de boi são aqueles que tomam a primeira pancada, porque eles não só têm que estar lá todo dia, como eles têm que atuar também. Eles têm um papel para atuar nesta arte, né, que é fazer parte dessa igreja de Cristo. Então nós temos no ativismo espiritual, no ativismo religioso, que muitas vezes nem é espiritual, nós temos esse cansaço. E esse cansaço, irmãos, assim como o cansaço físico, ele tira todo o sabor de servir o Senhor com alegria. Assim como você está muito cansado, você não consegue nem ter um paladar, você não consegue nem se alimentar direito, assim também é o cansaço espiritual. A rotina vai tomando conta da sua vida e de repente você não consegue perceber, mas você esfria. Por quê? Você está cansado. Cansado por quê? Porque nós estamos vivendo uma luta constante. Constante. Essa luta física, né, que você tem que trabalhar o dia todo, depois você tem que cuidar da sua vida espiritual, você tem as suas atividades diárias, físicas, que não são poucas, né? Tem as atividades emocionais que não são poucas, nós somos todos os dias bombardeados com situações que mexem com o nosso emocional, nós não somos de ferro, né? É uma dívida para pagar, é uma situação para resolver, é questões de família para poder intervir, é filhos para dar conta, é cuidar de uma casa, é administrar uma família. Então tudo isso vai gerando em nós muitos conflitos, muito cansaço, e isso tudo também se abate nas nossas vidas espirituais. Então, a vida espiritual também, ela é feita de batalhas. Todo santo dia nós precisamos batalhar contra o pecado que nos assedia. Todo dia. Todo dia. Isso não tem fim. Enquanto nós estivermos aqui, não tem fim. Hebreus 12:1 diz que nós lutamos todos os dias contra o pecado que nos assedia. Ele nos assedia, somos tentados. E isso, irmãos, é trabalhoso. Você ficar vigiando a sua mente, você ficar vigiando o seu coração, isso é trabalhoso. Isso demanda energia. Nós precisamos militar todos os dias contra a nossa carne. Olha para você ver. Porque todo dia a sua carne e minha carne pede pecado. Todo dia ela pede um conforto, todo dia ela quer ficar na zona de conforto e você tem que tirá-la da zona de conforto para você ir à frente. E isso tudo vai gerando em nós esta batalha, esse cansaço, essa correria. Isso cansa. E não cansa pouco não, cansa muito. Aquele dia que você está sentado na sua casa e pensa assim, acho que eu não vou na igreja hoje. Você pensa que isso é uma coisa normal, que talvez é só a sua escolha de não ir hoje, mas isso pode esconder um cansaço espiritual, isso pode esconder um esgotamento espiritual muito grande que você não está prestando atenção. Você imagina as pessoas que militam na igreja, né? Louvor, ensino, pregação, intercessão, administração, vai convivendo com essas partes físicas da vida espiritual
E essas partes físicas que elas que desgastam. E aí nós temos um grande problema, e nós fazemos isso tanto tempo que a gente coloca a nossa vida nesse aspecto no automático e só damos conta que nós estamos no automático quando alguma coisa sai do eixo. Quando alguma coisa sai do eixo. Quando a nossa fé começa a ficar abalada. Agora, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Esse ativismo nosso não é relacionamento com Deus. Esse ativismo nosso não é relacionamento com Deus. Não é relacionamento com Deus. E a igreja, sentar naquele banco, faz parte, mas não é o relacionamento com Deus. E quando nós vivemos em função de fazer as coisas para se relacionar com Deus, vem o esgotamento, porque quando a gente não está fazendo, a gente esfria. Então é muito comum quando, por exemplo, a pessoa que é ministro na igreja para de ministrar, ele esfria espiritualmente. Por quê? Porque ele atribui o seu ativismo com relacionamento com Deus, e não é. Você pode ministrar um louvor na igreja e aquele louvor que você está ministrando na igreja ser simplesmente um ato litúrgico naquele momento para você e não ser de fato uma relação que você está desenvolvendo com Deus ali naquele momento. Por quê? Porque eu fui para lá no automático. Eu fui porque eu estou na escala. Eu fui porque eu tenho que fazer. Mas não porque eu estou ali fazendo aquilo com toda a alegria e devoção no meu coração para o Senhor. Para o Senhor. Então, esse tipo de atividade não é relacionamento íntimo com Deus. Por isso que às vezes nós vamos na igreja, ministramos, louvamos e voltamos para casa tão vazio quanto lá estávamos. Por quê? Porque eu estou esgotado. Quando a gente chegou na igreja, o novo convertido, a gente tinha aquele prazer, aquela alegria de fazer. Por quê? Porque a gente estava vazio de tudo. E agora a gente está cheio de religiosidade, está cheio de ativismo, está cheio de um monte de coisa, e de repente a gente vai se pegando neste ambiente de nervosismo, de estresse, de cansaço, e aí vem e coloca na cabeça da gente uma ideia, um pensamento. Qual ideia, qual pensamento? Eu já fiz muito, agora é hora de outros fazerem. E isso aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, é a pá de cal em cima do defunto. Que quando a pessoa entende que já fez muito no reino de Deus, que agora é hora de parar para outros fazerem, é a pá de cal na cabeça do defunto. Por quê? Porque no reino de Deus não tem INSS, não tem aposentadoria, não tem tempo de casa. Para Deus, o que vale são aqueles que são encontrados fazendo assim. Não importa o passado, nem o futuro, é só o presente. Bem-aventurado aqueles que quando o Senhor vier estiverem fazendo assim. Pronto, disposto, disponível, relacionando com Deus com alegria no coração. Então nós temos que tomar muito cuidado e precisamos discernir que tipo de cansaço nós estamos vivendo. Que tipo de cansaço eu estou vivendo na minha vida espiritual para que eu possa vencê-la. Bom, pastor, e aí? Como é que a gente faz? De repente eu estou cansado mesmo, eu estou estressado, espiritualmente eu estou estressado também, porque eu não aguento mais ouvir pregação, não aguento mais ouvir mensagem, eu não aguento mais ouvir cântico, eu não aguento mais, pastor, não estou aguentando mais. O que eu faço? Aí nós vamos pensar igual Paulo falou para Timóteo. Paulo disse para Timóteo uma coisa muito importante. Ele fala para Timóteo, Timóteo, antes de cuidar dos outros, cuide de ti mesmo. 1 Timóteo.
Cuide de ti mesmo. Tá? Cuide das outras pessoas, testemunhe a respeito do progresso da sua fé, mas olha, persevera nos deveres, agindo assim você vai salvar não só você, mas você vai levar muitos outros com você, mas antes de tudo, cuide de ti. Cuide de ti. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós não podemos dar o tempo todo, oferecer o tempo todo sem receber alguma coisa. Então muitas vezes nós estamos doando muito e estamos recebendo pouco. Então o conselho que eu quero dar para você é que você deve tomar muito cuidado para não ultrapassar os seus limites. Não ultrapasse seus limites. Em circunstância alguma, em condição nenhuma. Nós precisamos saber o quanto nós aguentamos de carga, porque tudo tem um ponto de ruptura. Vou pegar aqui ó, um fone de ouvido, está aqui. Ó. Ele tem um ponto de ruptura. Se eu começar a puxar, vai chegar uma hora que ele vai estourar. O cabo de aço tem um ponto de ruptura. Uma corda lá de navio, grossa, imensa, ela tem um ponto de ruptura, não adianta esticar, porque vai chegar uma hora que vai esticar tanto que ela vai estourar. Assim somos nós, não adianta esticar tanto, porque senão a hora estoura. Então nós temos limites, então não ultrapasse os seus limites. Vamos voltar lá na história do profeta. O profeta teve coragem, foi lá para o monte, orou, desafiou os profetas de Baal, fez o desafio, Deus respondeu o desafio dele, mas depois que passou aquilo ali, ele estava tão esgotado que ele não conseguia ouvir a voz de Deus acima da voz de ameaça de Jezabel. Ele foge, ele entra debaixo de uma árvore e pede a morte. Por quê? Porque ele pocou, literalmente ele pocou, ele explodiu, ele estourou. E ele já não tinha mais condição em si mesmo de fazer nada. Mas a grande vantagem de servir um Deus vivo é que Deus, ele sabe o tempo em que nós pocamos, em que nós explodimos, e ele nos socorre. Você pode dar uma glória a Deus? Ele nos socorre. Elias explodiu, pocou, não aguentou. Era tão homem quanto eu e você, mas Deus o acolheu, Deus o amparou. É grande verdade, irmãos, é que nós vivemos esses conflitos, esses esgotamentos, mas nós não podemos perder de vista que mesmo esgotado, nós temos um Deus que cuida de nós. Então você vai entender que não posso pensar que a minha vida espiritual é impocável. Ela não é impocável, ela poca. E se ela pocar, você tem que pedir ajuda. Se a sua vida espiritual virar um frangalho, você tem que pedir ajuda, socorro, misericórdia. A vida do cristão precisa ser equilibrada, nós precisamos de ter equilíbrio. Viver em qualquer polo é perigoso, o centro é o melhor lugar para se estar. Quando você pensar uma coisa, olha, tudo demais faz mal, tudo demais faz mal. Estudando psicologia, eu tenho acompanhado algumas situações e tem um grupo no Brasil, fora do Brasil, que trabalha com mulheres. E esse grupo chama Mulheres que Amam Demais. São mulheres doentes de amor. Imagina, amor que é para ser uma coisa boa, para algumas pessoas faz mal. Por quê? Porque a pessoa ama demais, ama além do limite. Então, tudo exagerado demais. Que ama filho exageradamente, elas sofrem. Não estou dizendo que a mãe tem um amor diferenciado, é óbvio. Mãe e pai que ama filho, além do limite, eles vão sofrer muito. Por quê? Porque até para amar filho tem limite.
Até para amar os filhos tem limite, para amar o marido tem limite, para amar a esposa tem limite. Tudo que passa não é bom. Tudo que é excesso faz mal. Água é uma delícia, mas se você ficar debaixo dela, você morre, ela te mata. Ela faz mal. Faz mal. Igreja demais faz mal. Igreja de menos faz mal. Então, nós precisamos de igreja. Meio termo. Eu preciso viver a minha vida profissional, eu preciso viver a minha família, preciso viver com a minha família, e eu preciso dedicar ao Senhor o tempo que Ele me exige que eu dedique a Ele. Existe uma dedicação para Deus que ela é 24 horas por dia, mas essa dedicação ela é interna. Ela é interna. Quando a Bíblia diz que você tem que orar sem cessar, não está dizendo que você tem que viver de joelho, mas está dizendo que você tem que viver uma vida de dispensação, uma vida no Senhor, uma vida de vigilância. Deus tem que estar com você e você com Deus o tempo todo. Deus está com você e você com Deus o tempo todo. Mas esta é uma coisa interna, que ninguém vê. Existe aquela porção que Deus te pede para que as pessoas te vejam. Vejam a sua fé. Como assim, pastor? Deus quer que as pessoas vejam minha fé? Deus quer não. Ele exige. Ele exige. Quando a Bíblia diz assim, você é a luz do mundo e o sal da terra, Ele está dizendo, eu exijo que você apareça para o... Quando Deus diz que a lamparina não pode ser colocada debaixo do veladouro, mas em cima do candeeiro, Ele está dizendo, eu quero que você apareça para o mundo do Evangelho, é a parte do viver em comunidade, é viver de maneira que satisfaz as nossas vidas, mas não podemos viver disso. Não podemos viver disso. Então nós precisamos aprender a viver no equilíbrio, fazer as coisas que tem que ser feito, né? Nem de mais e nem de menos, porque todos os dois dá errado. Não adianta você ser um crente fervoroso 6 meses por ano e ficar 6 meses apagado. É melhor você não ser tão fervoroso, mas ter continuidade. Eu conheço gente que é um cometa no início do ano. Chega arrebentando. Mas ele não, o fogo dele não consegue levar ele 6 meses. Em 6 meses ele já está apagadinho, desanimado na fé. Então era melhor ele começar o ano não como um cometa, mas no passo do gado, como diz o meu irmão, meu pastor, apóstolo Ednilson. Ele fala assim, irmão, nós temos que ir no passo do gado. O indivíduo que conduz as ovelhas, ele não pode correr na frente, nem pode ficar muito para trás, ele tem que ir no passo delas. Então, vou dar um exemplo de pastor, né? Mas o pastor assume uma igreja, e aquela igreja é uma igreja muito tranquila, mas ele é muito agitado. Não vai dar certo. A igreja não vai acompanhar ele, porque ele está em outro passo, ele não está no passo da igreja. Ou às vezes o contrário disso, né? Então nós precisamos ter equilíbrio, saber onde que a gente está, entender os ambientes, para que a gente possa de fato equilibrar as nossas vidas e não sofrermos com esse desgaste espiritual, que ele é muito ruim. Porque se você não aguenta, meu irmão, sentar no banco, ouvir 1 hora de sermão, você já está inquieto, você está com um desgaste espiritual na sua vida, alguma coisa está errada. Por quê? Porque nós devemos ter prazer em sentar e ficar ouvindo a palavra de Deus. Se não estamos, alguma coisa está errada nas nossas vidas. É aquilo que nós falamos, nós estamos focando em algum lugar, por pressão de alguma coisa, e não estamos identificando onde está esse ambiente quebrado nas nossas vidas. Nós precisamos de buscar, entender. Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Não é fácil achar o equilíbrio. Não é fácil achar o equilíbrio. Não é fácil achar o equilíbrio, não é fácil. Se alguém falar para você que é fácil, não é verdade. Mas é possível. Mas é possível. Porque se eu não achar o equilíbrio, eu fico parado demais. Se eu não achar o equilíbrio, eu fico acelerado demais, então eu preciso achar o meio termo, né?
Não adianta. Bom, quando eu tinha meus 28, meus 30 anos, eu andava a 100 por hora. Agora, já na casa dos 50, não dá para andar a 100 por hora mais. Não dá conta, irmãos. Não dá conta, não. Aqui a velocidade máxima é 60. E de vez em quando dá umas explosões ainda, dá umas pocadas. Que não damos conta, não adianta. O tempo é nosso adversário. Então não é muito fácil achar o equilíbrio, mas nós encontramos na palavra de Deus uma palavra muito interessante, 2 Coríntios 4, verso 1, diz assim: portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgado, não desanimemos ou não desanimamos. Quer dizer, nós não podemos desanimar na nossa caminhada. Nós precisamos, então, ter uma caminhada contínua. Ter continuidade nas coisas. Não adianta ser furacão hoje e ser brisa amanhã. É melhor ser um vento comum, normal, que você continua passeando o tempo todo, porque furacão passa e brisa para. Então, manter um padrão. Olha só que coisa linda, Hebreus 12:5. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Interessante que toda vez que antecede uma colheita na vida da gente, há uma tendência muito grande da gente desanimar. Por quê? Aí eu vou levar em conta a questão espiritual. Que o inimigo das nossas almas não quer que você tenha esta experiência de vitória. Porque uma experiência de vitória, ela catapulta a nossa fé. Ela faz a nossa fé agigantar na presença do Senhor. Então, o inimigo não quer que você tenha essa experiência de vitória. Então, o que ele faz? Sempre que está aproximando um tempo de bênção na sua vida, você começa a desanimar. Você começa a desanimar. Tinha um obreiro na igreja uma vez que toda vez que eu tentava levar ele para o ministério, consagrá-lo, e que a gente combinava antes, tudo certinho e tal, quando dava, chegando a época, alguma coisa acontecia, ele sabotava, ou ele arrumava uma desculpa, e ele não recebia a bênção. Assim foi até não dar certo. Então o inimigo das nossas almas, ele sabe os movimentos no mundo espiritual para que algo de Deus chegue nas nossas vidas. E ele quer atrapalhar essas coisas. Ele tem poder para atrapalhar? Não. O único que tem poder para atrapalhar é você. Ele tem poder para ficar colocando aí umas farpas ou outras, ficar colocando uns laços ou outro, mas a Bíblia diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, então eu só não venço porque eu deixo me abater pelos problemas que surgem antes da bênção. Então, meu irmão, quando a coisa estiver feia, está começando a engrossar o caldo, fique firme. Renove as suas forças no Senhor, para que você não perca a sua bênção, para que você não perca a sua vitória. Amém? Estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige, como a filhos? Meus filhos, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por eles sois repreendidos. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, eu não te deixasse desfalecer. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João diz. Veja que coisa linda. É o cuidado de Deus conosco, irmãos. Então, como é que eu venço o meu cansaço espiritual? Como é que eu venço o meu esgotamento espiritual? Eu venço o meu esgotamento espiritual sendo coerente com aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu venço o meu esgotamento espiritual tendo permanência nas coisas de Deus.
Eu venço meu esgotamento espiritual tendo uma vida dedicada ao Senhor, não de ativismo, mas de devoção, de culto pessoal, de vida no altar, de entrega ao Senhor. Então, nesses momentos, nós conseguimos vencer o nosso esgotamento espiritual. Mas quando você se sentir prostrado, que não tiver força para andar, que não tiver desejo de fazer, procure ajuda. Procure ajuda imediatamente. Porque depois que o coração do homem esfriar na fé, reacender o fogo no coração dele, é muito difícil. É só você perguntar para um desviado que está aí fora da igreja. Como eles querem voltar e como eles não conseguem voltar. Porque quando essa brasa esfria, aqueles 7 espíritos malignos volta, aquele espírito maligno volta com mais 7 pior do que eles e torna o segundo estado do sujeito pior do que o primeiro. E aí, irmãos, para restaurar essa alma não é fácil. Por isso, não brinque com a sua fé. Está cansado? Está esgotado? Você tem todo o direito de cansar, você tem todo o direito de se esgotar, você só não tem direito de parar. Não pare debaixo de um pé de zimbro e peça a morte. Não faça isso. Pode parar debaixo de um pé de zimbro, não tem problema, pode até para uma caverna, mas vai para lá com o Senhor, não fugindo da Jezabel, não fugindo do problema, mas vai para lá buscar o Senhor para se fortalecer e vencer todos os desafios e problemas que você tem enfrentado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor cada um dos nossos irmãos que está nos ouvindo nesta live. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos, que o Senhor fortaleça a fé dos teus filhos, meu Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles que vão, meu Deus, ouvir esta palavra, assistir essa live depois na internet, que o Senhor possa alcançar o coração deles, não permitindo, Pai, que haja um esfriamento da fé dos teus filhos. Mas se alguém está desvanecendo, que ele possa gritar bem alto: Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim, Pai, nós agradecemos o Senhor por mais essa terça-feira que nós estamos aqui ministrando essa palavra ao coração dos teus filhos. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Um abraço. Domingo nós não teremos a escola dominical porque é dia dos pais, mas à noite nós estaremos no culto com uma palavra de Deus para o seu coração. Espero você lá, às 19h15. Um abraço, um beijo no coração, em nome de Jesus.